Olá, meu nome é Késia e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um alimento que vai ajudar seu intestino a funcionar de uma forma incrível, como você nunca imaginou que alguma coisa poderia fazer funcionar. Porque os laxantes, eles fazem você ir ao banheiro, só que eles têm um programa que destrói todo o processo natural do nosso organismo. Destrói as bactérias, desequilibra a flora intestinal, enfim, não é saudável, a gente sabe disso. Então não é porque você vai viajar, não é porque você vai fazer alguma coisa que você fala, não, agora eu vou ficar 3 dias, 4 dias sem ir ao banheiro e é normal, eu vou tomar de vez em quando um laxante. Acontece que esses laxantes deixam o nosso intestino totalmente destruído. Depois, num outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o meu canal na descrição, onde você vai conhecer o que é um intestino que é danificado por esses remédios que dizem ser excelentes para você, uns laxantes. Isso, inclusive, os chás naturais também, destrói da mesma forma, não é só porque é químico, não é porque foi feito em laboratório que vai destruir somente. Os produtos fitoterápicos também não são saudáveis para você estar usando diariamente. Nesse vídeo eu quero conversar com você da importância de um alimento que vai mudar a sua vida radicalmente. Por quê? Porque ele vai fazer o seu organismo a ter aquela vontade de ir no banheiro, aquele movimento peristáltico que está perdido, a pessoa nem lembra mais que existe isso, fica uma semana, fica 3 dias, fica 2 dias sem ir ao banheiro. Acontece, pensa comigo, você não precisa ser nutricionista, não precisa ir ao médico para se esclarecer, basta usar a sua inteligência e saber algumas coisas, como é obrigação de todo ser humano. Veja bem, o seu corpo, o meu corpo, nós temos uma temperatura de 37 graus. Se passar disso é problema, não pode ser nem menos e nem mais. Por que não pode ser menos? Porque precisa dessa termometria funcionando nessa temperatura. É regra, é lei, não adianta você querer mudar isso. Muito menos a alta temperatura. Então, a alta temperatura, acima de 37 graus, é tão sério que a pessoa pode morrer. Todo mundo sabe disso quando acontece a febre, etc. Acontece que no nosso intestino, nem sempre essa temperatura está desse jeito. Ela está agora numa temperatura alta por causa desse descontrole, dessa má alimentação que a gente tem. As comidas industrializadas, muitas químicas, muita farinha branca que não elimina os resíduos direito do nosso corpo. Então veja bem, se o nosso intestino ele tem uma temperatura de 37 graus, que deveria ser o saudável, que não é, é muito difícil achar alguém que tem uma temperatura aqui, né, nessa área abdominal de 37 graus, é em média de 38 a 39 graus. Isso dá um cansaço na pessoa muito grande e uma propensão a desenvolver doenças crônicas, como artrite, sinusite, diabetes, câncer, enfim, só traz problema. Tudo bem, agora vamos falar na questão da lógica. Se o nosso intestino ele tem uma temperatura de 37 graus e ali dentro um alimento vai ficar durante, vamos dizer, 2 dias só, não vou nem falar de uma semana, que está acontecendo muito por aí. Vamos falar de 2 dias, você comeu, por exemplo, no sábado, e hoje ainda você não teve vontade de ir ao banheiro. O que acontece? Esse alimento que você comeu no sábado pode ser uma maçã, pode ser a carne, pode ser o macarrão, não importa. Ele vai ficar numa temperatura de 37 graus, cheinho de bactérias ao redor. Acontece que isso decompõe aquele alimento para se tornar um alimento tóxico, venenoso, um alimento que vai intoxicar o seu corpo de uma forma desnecessária. Sabe por que desnecessária? Porque o nosso corpo, se nós dessemos para ele o que ele precisa, isso não aconteceria. O sistema nervoso, que é o que dá aquele movimento peristáltico, aquela vontade de ir no banheiro, não estaria com problema. Você sentiria vontade normalmente de ir ao banheiro, mas acontece que a nossa vida corrida, industrializada, não nos deixa opção para nos alimentarmos melhor. A gente não para pensar o que o nosso corpo precisa. Então de manhã a pessoa acorda, nem lembra que banheiro existe.
A pessoa vai para o trabalho, volta e nem lembra. Esse alimento que está ali dentro desde sábado está te dando um cansaço interminável, sem falar no seu humor. Você já ouviu falar daquela pessoa enfesada? Você já ouviu falar assim, nossa, mas que menina enfesada? Isso significa que é literalmente um intestino cheio de fezes. E o intestino cheio de fezes deixa uma pessoa num mau humor terrível. Para pensar, quando você vai ao banheiro, qual é a sensação de leveza, de bem-estar que você tem? Então, isso tem que acontecer todos os dias, toda vez que você come. Temos que ser igual os bebezinhos. Os bebês, eles comem, imediatamente evacuam. E assim é o dia todo, fazendo cocô o dia todo. O ser humano é a mesma coisa, a gente não mudou o adulto. O estilo é o mesmo processo. O problema é que a gente alterou tudo isso aí com as composições químicas que existem nos alimentos. Um dos alimentos que destrói as funções intestinais é a carne. Por quê? Porque ela é cheia de antibiótico e a gente sabe que os antibióticos, eles destroem literalmente a nossa flora intestinal. Sem uma flora intestinal, o nosso intestino não vai funcionar normalmente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar isso daí, manter essa flora intestinal funcionando bem. Se você come carne todo dia, você tem que repor essas bactérias que foram mortas pelos antibióticos. Tem que equilibrar isso daí. A dica que eu tenho para você é o seguinte: esse alimento que veio da Alemanha, que é um alimento maravilhoso, cientificamente estudado, comprovado por várias universidades do mundo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site onde você pode estar lendo esses artigos, onde eles foram estudados, quais foram as faculdades e o nome do cientista que liberou esse estudo. Então veja bem, o chucrute, ele é um alimento poderoso, fermentado, com um sabor muito forte, porém tudo é questão de hábito, você pode passar a gostar. Tem brasileiro que ama de paixão, que são o pessoal lá do sul. Aquelas pessoas amam de paixão. E aqui, por onde a gente anda, já achamos o chucrute em vários lugares para comprar, em vários supermercados. Porém, ele é industrializado e ele mata as bactérias que vai ajudar você. Então não é o ideal. O ideal é o chucrute natural. A dica que eu dou para você é: comece a usar chucrute hoje mesmo para você emagrecer, para você eliminar depressão, cansaço, desânimo. Porque se você tem um intestino absorvendo os nutrientes que você come, eliminando aquilo que você não precisa, não tem bactéria nem vírus que vai sobreviver dentro do seu organismo. E não tem desequilíbrio nenhum dentro do seu organismo. Ou seja, o intestino, ele é a base da nossa vida. E o chucrute, comprovado, estudado, veio nos trazer essa maravilha para destruir todos esses problemas que a gente está tendo. Aí você olha para um problema, o problema parece enorme. Por quê? Você está emocionalmente descontrolado, você quer chorar, você quer enfiar a cabeça debaixo da coberta e não sair dali. Então a pessoa precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com tantos problemas que a nossa vida vem nos afrontando. A dica que eu dou para você é: esquece sabor, esquece que é gostosinho. Faz como os alemães, usa o chucrute hoje mesmo, passa a incluir na sua vida e adquira esse hábito de procurar pôr alguma coisa dentro do seu corpo que ele precisa. Procure a entender o que o seu corpo está necessitando, de que a gente é feito, né? A pessoa quer simplesmente emagrecer, quer ganhar massa muscular, vai para academia e esquece que antes desse processo todo existe um processo de construção muscular independente do exercício físico. O exercício físico faz parte, mas sem a matéria-prima para construir aquele processo, a pessoa não vai conseguir nada. É por isso que existe, como se dizem por aí, muitos franguinhos malhando dia e noite, comem 1 quilo de proteína por dia e não resolve nada, não ganha massa muscular, não emagrece. Por quê? Há um descontrole dentro do intestino, né? A absorção dessa proteína, ela precisa estar sendo feita. E será que ela está sendo metabolizada? Por que o músculo não está captando essa proteína?
Por que ele não se desenvolve? Ele se desenvolve o básico para sobreviver mesmo, mas ele não ganha aquela massa que ele deveria ganhar se você está ingerindo essa quantidade X de proteína, que eu diria uma quantidade grande, que deveria construir muita massa muscular, e ainda está movimentando, porque não se constrói músculo também sem a movimentação. Então, é preciso ter os dois. Agora, não adianta só você comer a proteína e esquecer que existe um processo metabólico que precisa entrar dentro da célula e que esse processo estando desequilibrado você não vai conseguir nada. E é comprovado cientificamente que o chucrute faz isso. Não é interessante? Eu aconselho você a ler um pouquinho mais sobre isso. A internet está aí, é tão fácil. Você está com o celular na mão, está parado em algum lugar, digita lá, chucrute. Leia sobre esse artigo maravilhoso, os poderes que ele tem, as capacidade que ele tem de eliminar doenças do organismo, porque ele equilibra todo um processo dentro do organismo, porque ele é feito à base de não só de vitaminas, minerais, como essas bactérias que não se acham em outro lugar a não ser nesse alimento. Grande beijo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha cooperado de alguma forma com essa informação. E se você gostou, deixa seu like e o seu comentário aqui embaixo, para que eu possa continuar fazendo esses vídeos para você. E também deixa seu comentário com dúvidas, se você concordou, se não concordou, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui seu comentário, eu vou adorar saber o que você sabe e o que você pode me ajudar, se você conhece alguma coisa a mais sobre o chucrute, porque é um alimento milenar, porém, agora que está sendo estudado por esses cientistas. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.